Ser professora é acreditar no futuro. Desde muito criança, minha mãe comprou uma lousa para mim e ela mesma conta que eu comecei a ensinar os vizinhos, né? Pegava as amiguinhas da rua e já começava a ensinar umas letras, uns números. Entrar na rede pública de Santos era um sonho e muita alegria de ter conseguido, né, chegar até aqui hoje. São muitos professores que fazem parte da vida de um aluno, né? E a gente é só uma pecinha ali desse quebra-cabeça enorme que é a vida dele, a caminhada, né, é institucional, mas é uma alegria muito grande. Rosa é uma das professoras da rede pública de Santos que todos os dias transformam a vida de milhares de alunos. São pessoas como ela que fazem Santos seguir em frente. A educação não muda o mundo, né? A educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Prefeitura de Santos. Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. Olá, jornalista Jorge Fernandes. Hoje, programa Jornal da Comunidade, exibido aqui para você, que é a pessoa mais importante para nós. Eu gostaria que você chamasse sua esposa, seus filhos, para ouvir essa programação. Que muitas vezes o trabalhador não leva para casa o que está acontecendo e fica nervoso. E a mulher, por sua vez, não tem como ajudar. Por isso eu peço a audiência das mulheres, da esposa, que tem visão de longo alcance. Todo homem que escuta a mulher vence na vida. Então, quero a sua audiência nesse exato momento. Novamente, meu carinho ao presidente do Sintraporte, Miro. Obrigado por atender ao nosso convite. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Jorge. Já falei em outros programas, né? O convite seu é quase uma ordem para nós, né? Tamanha repercussão. Então, eu quero agradecer a todos aí. Estamos aqui para falar de Porto, né? Para falar e passar informação para os trabalhadores, para as esposas, para a família, né? Que isso que é o mais importante. Doutor Sérgio Aquino, que tem uma agenda atribulada em Brasília, em São Paulo, em todo o Brasil, mas tirou um tempo para nos falar com você também, porque temos que ouvir o lado patronal, sim. Essa é minha opinião. Aí você baliza o que o teu presidente falou, o que o patronal falou e põe na balança. Doutor Sérgio Aquino, novamente é um prazer recebê-lo aqui. Jorge, o prazer é meu. Sempre repetindo que estou em débito com você. Tentamos algumas vezes marcar para eu estar aí presencialmente. Já estive algumas vezes, mas estou devendo muito para você. Então, prazer falar com você. Você é a verdadeira voz do Porto, né? Você sabe do que fala. Eu costumo dizer que tem algumas pessoas que falam de Porto, mas o máximo que elas imaginam é que Porto seria masculino de porta. Você não, você sabe o que é Porto, vive Porto como nós, a minha vida, né, de 52 anos de Porto, e o Miro que está aí, que é o portuário. Nós somos portuários, a gente pode falar que é portuário, né? Obrigado pela palavra. Miro, eu tenho umas questões aqui, aliás, e quero parabenizar as pessoas que entraram em contato citando você. Primeiramente, boa noite, parabéns, Márcia Barros. Márcia Barros é minha esposa, né? Oh. Te amo, meu amor. Gilvan da Silva, boa tarde a todos, parabéns, Miro, parabéns, Sérgio Aquino. Abração, Gilvan, meu amigo. Vinícius Nascimento, boa tarde, presidente e a direção do Sintraporte. Abraço, Vinícius. E o Nilson, que está aqui também, obrigado, Nilson, pela presença. Odair Pereira, por aqui. Aliás, doutor Sérgio Aquino... Odair, abração, Odair. Essa questão é interessante, Miro, como também o doutor Sérgio Aquino, como o trabalhador, pelo que os senhores acabaram de citar, continua batendo na mesma tecla, Diz o seguinte aqui, o Porto Santos, o PL da vergonha, nossa cidade linda... E foi criado o PL para sucatear as atividades portuárias e os trabalhadores juntos no pacote, com o objetivo de terceirizar tudo, infelizmente. Eu tenho que fazer essa questão, Sr. Aquino, depois que eu não fiz, então agora o senhor responde. Amigo Jorge, infelizmente, essas afirmações de aviltamento, de acabar e tal, isso sempre acontece quando você tem um momento de mudança. Se você for voltar, e você lembra disso, na Lei 8.630, todas as lideranças
eram contra, por exemplo, a implantação do ógimo. Diziam que o ógimo ia acabar com o trabalhador, que ia acabar com o trabalho avulso. Hoje nós estamos justamente vivendo o contrário, a defesa do sistema ógimo. Então, toda mudança gera instabilidade. A gente tem que tratar isso com respeito e com diálogo, na busca de soluções. Com certeza, o que se busca é o avanço para todos os envolvidos. Isso às vezes gera mudança de um setor, perda de algum lugar, mas a gente vai, todos nós vamos chegar num porto seguro. É importante essa participação por parte do setor patronal. Vamos ouvir agora o lado laboral com a mesma questão e ainda com um complemento. Ricardo Sciorfi. Miro, qual é o impacto para a cidade se o PL 733 passar? Contigo, Miro. Jorge, eu vou ser um pouquinho mais... o Aquino está sendo até bem... né? Eu vou ser muito... Primeiro, que o PL é isso mesmo que esse amigo falou. O PL é para destruir os trabalhadores e as trabalhadoras. Não tenho dúvida disso. É por isso que eu defendo em todos os lugares que eu vou, entendeu? A negociação. Eu quero que alguém me prove com argumentos, não com falácias, o porquê que a negociação é ruim e é pior que o PL. Quem fala isso é porque não leu o PL. O PL veio para acabar com tudo realmente. Por isso que eu defendo a negociação e por isso que foi feita a negociação, com responsabilidade. E já emendando a pergunta do Ricardo, é óbvio que se o PL passar, vai ter um impacto gigantesco na nossa cidade, social. Porque vai ter trabalhadores e trabalhadoras desempregados e não vai haver perspectiva de futuro para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu tenho 2 filhas, entendeu? Tenho parentes, tenho amigos, entendeu? Que eu pretendo que se formem e trabalhem em Santos. Porto é a oportunidade para todos. E a gente tem que ver nossos filhos indo para fora do país, quando dá, indo para outro estado, fazer a função, às vezes, que você batalha para pagar uma faculdade e não pode exercer, e o Porto dá todas as oportunidades. E a gente não pode brincar com um negócio sério desse. Então o PL é isso. Só discordando um pouquinho do meu amigo aqui, é isso. O PL destrói tudo. O que salva é a negociação e a coerência que foi feita. Vai ser impacto social, vai ser desemprego, né? E talvez a gente tenhamos um porto parecido com alguns lugares que tem aí, que o porto está lá, né? Mas os trabalhadores portuários têm uma carteira do ógimo, com exclusividade, que ele não tem trabalho. Tem porto aqui no Brasil que está há 4, 5 anos sem trabalhar, e esses trabalhadores têm a mesma carteira que a gente tem aqui. Por quê? Porque não houve o diálogo, porque as coisas não foram construídas, né? E aí virou terra arrasada. E na terra arrasada, Jorge, quem sofre é o povo, é o trabalhador e a trabalhadora. É importante a palavra do Miro, como também o doutor Sérgio Aquino, só para Nilson Franco, tá parabéns também, Vinícius Nascimento e a Renata Flor, obrigado pela presença da mulher, que é muito importante aqui. Um abraço, beijo para todos. Isso, obrigado. É importante também, doutor Sérgio Aquino, o senhor responder uma questão com relação do nosso telespectador. Ele fala o seguinte: o senhor falou sobre o PDV e falou a faixa etária. Aquele trabalhador que tem aí mais 10, 20, 30 anos para tirar, ele vai conseguir trabalhar? Vamos lá, já vou entrar nisso, mas fica à vontade. É importante... Alô? Tá, deixa eu responder isso aqui, depois eu falo de outro assunto. Bom. O objetivo do acordo, e é como a FENOP sempre trabalhou, é manter competitivo o trabalho avulso e o trabalho com vínculo empregatício. A lógica do PL é uma lógica do PL, por isso que o Miro disse... E a gente sempre diz, quem lê o PL não tem como dizer que o acordo é ruim, né? A lógica do PL é efetivamente, ao longo do tempo, acabar com o trabalho avulso. O objetivo da negociação do FENOP foi transformar o trabalho avulso e o trabalho vinculado de forma competitiva, os dois sendo competitivos. E a verdade, Jorge, é que não é só exclusividade, ou não é exclusividade que garante o trabalho. O que garante trabalho é negociação equilibrada e sindicatos com lideranças responsáveis negociando. Se você vai lá no Espírito Santo, Jorge, é importante os trabalhadores saberem disso. O trabalhador avulso no Espírito Santo, 65% da renda dele vem de tupis. E os tupis não têm exclusividade. Então não é isso.
que vai garantir trabalho. O que garante trabalho é negociar lideranças e entidades sindicais maduras, com responsabilidade e com o objetivo de negociação. Com isso, haverá trabalho para qualquer forma, tanto para o avulso quanto para o vinculado. E queria só complementar a fala do Sérgio Aquino. Veja bem, Jorge, vamos falar da situação, você perguntou, do Sintraporte. Hoje eu represento 80% do terminal da Deep World. Não é 10, 20, 30, Jorge, é 80%. Eu tenho meio a meio dentro desse terminal, avulso do Ogmo e vinculado. Armazéns, motoristas do Vira, 80% do terminal é representado pelo Sintraporte. Hoje eu tenho uma relação como se fosse um terminal dentro do Porto Organizado. Entendeu? Então, é o diálogo, é a questão de construir as coisas. Entendeu? É que, às vezes, a construção passa por mudanças. E essas mudanças é que são o problema, às vezes, para algumas pessoas. Entendeu? Então, a gente precisa dialogar, precisa fazer as coisas andar e dar resposta efetiva. O trabalhador, a resposta efetiva do trabalhador é ele sustentar a família dele, é ele ter o ganho dele, ir para o porto, que ele ama, é os trabalhos que ele ama fazer, entendeu? E dali tirar seu sustento e voltar para sua casa feliz com a sua família e poder viver uma vida tranquila. Essa é a questão. Então, se não tiver diálogo, não tiver responsabilidade com as coisas, não funciona. O extremismo não funciona, não adianta. E outra coisa que é importante frisar aqui, o Sintraporte e a Capatazia, Jorge, antes de 2013, nós não tínhamos exclusividade. Era prioridade. E o Sintraporte, na época, todas as empresas que existiam à época, o Sintraporte tinha acordo coletivo firmado já. Independente de ter exclusividade ou não. E a partir de 2013 nós passamos a ter, como todos os outros, que não influenciou e não mudou praticamente nada dentro da relação Sintraporte e empresas. Então, por isso que eu digo, eu defendo muito o diálogo e a responsabilidade. E assim, Jorge, eu tenho que concordar com o Aquino, liderança é para liderar. E liderar, às vezes, você tem que falar para o trabalhador o que ele não quer ouvir. Mas depois ele vai entender que foi feito o melhor. É assim que funciona. Perfeito, sabe as palavras. Tudo aqui numa outra questão que ele faça com relação com relação ao PDV. Qual será a fonte dos recursos para se pagar o PDV? São duas fontes, Jorge. Uma parte, na proposta inicial, era na faixa de 50% de recursos do Fundo do Desenvolvimento de Ensino Profissional Marítimo. Quem é que botou dinheiro no fundo? São as empresas. É bom lembrar que no Fundo do Ensino Profissional Marítimo não existe dinheiro de orçamento público, é pago pelas empresas, tá? Uma parte, então, é do fundo. A outra parte, isso está tudo no texto do acordo. A outra parte é um valor por tonelada ou por container movimentado, mais ou menos na mesma prática do AITP lá de 93. Jorge, você é do meu time um pouco mais antigo, né? Lembra que em 93 foi implantado o adicional de indenização do trabalhador portuário. Era um valor por tonelada movimentada que os operadores pagavam. Vai ser a mesma coisa, né? É um valor para granel sólido, granel líquido, para operador de container e para veículo. E aí, o montante disso vai gerar o valor necessário para as indenizações. Os trabalhadores terão um prazo para se inscrever, receberão a informação de quanto é a previsão de recebimento, para eles poderem dizer, quero ou não quero o programa. É importante uma outra coisa que ele faz também, Tocha, em relação ao anuário 2025 da ANTAC. Mostra um crescimento mais acentuado na movimentação nos terminais da TUP, ou seja, de 7, sendo que no cais público está em 4,5. O porquê disso? É porque há um desequilíbrio de regramento, né? Quem vive no mundo sabe disso. O TUP, ele já vive os regramentos da modernidade que vale no mundo inteiro. No mundo inteiro, trabalho portuário é livre. Jorge, eu estive o ano passado, novamente, a terceira vez, eu fui para a China. Se tem um país que é socialista ao extremo, é a China. Lá o trabalho portuário é livre, não existe exclusividade, não é? Nenhum país do mundo mais tem isso, porque o que vale é negociação com entidade sindical, empresarial e laboral fortes.
É isso. Então, é dentro disso que a gente tem que investir. Doutor, Miro, é interessante lembrar que os portos brasileiros movimentaram 1,4 bilhões de toneladas ao longo do ano passado. O volume representa um recorde de crescimento de 6,1. Onde entra o trabalhador aí? Jorge, a gente vê esses números, e eu sempre falo, né, quando eu estou conversando com os trabalhadores, são números que o trabalhador colaborou demais. Só que a gente sabe também que são números onde entra a tecnologia. Tecnologia nos portos do mundo e do Brasil, elas estão muito avançadas, entendeu? Então hoje o que você faz hoje por hora em container, lá atrás há 20 anos você não faria. E qualquer outro tipo de atividade. O Sintraport também tem trabalho em granel, que era de uma forma, e hoje você tem granel que nem porta tem, né? Então, inclusive tem maquinário que balança, levanta aquele vagão, balança e cai tudo sozinho. Então esses recordes são coisas da melhoria da mão de obra, da melhoria da tecnologia. Então, o que a gente precisa fazer? Um trabalho para inserir o trabalhador, né, na continuidade do seu trabalho dentro dessa tecnologia. Como é que eu faço? Então é aí que entra as lideranças, é aí que entra o sindicato com representatividade, porque às vezes meu trabalhador não pode trabalhar onde está a tecnologia, que é 100% tecnologia e não precisa usar ninguém, mas eu tive a responsabilidade de qualificá-lo, levar ele para outro setor para continuar trabalhando dentro do porto numa outra atividade. É assim que tem que funcionar. Então não adianta a gente ficar só se apegando em recorde, porque o recorde cada vez vai estar maior e vai crescer mais, porque a tecnologia vem avançando. Nós temos que inserir o trabalhador nessa tecnologia. E aí qualificando, mostrando para o trabalhador como é que se faz um trabalho de uma forma ágil. Então isso tudo é qualificação. Passa por qualificação dos trabalhadores e responsabilidade das direções. Eu acho que funciona assim. Jorge, permita só, queria pegar esse gancho aqui, que o Miro colocou de maneira importante. Na negociação do acordo, nós também demos uma atenção, até as federações de trabalhadores exigiram muito isso, na questão da solução de verbas de custeio para treinamento. O trabalhador tem que ter a capacitação. O setor empresarial paga, né, para isso, porém o dinheiro fica lá no fundo da Marinha e o governo usa indevidamente isso. A Marinha não tem culpa. Agora, esse recolhimento vai passar para o sistema SESC-SENAT e os treinamentos serão feitos pelo SESC-SENAT, pelo OGMO e por outras entidades. Nós vamos poder usar o dinheiro, porque não vai ficar mais na mão desse fundo público que o governo usa indevidamente. Assim, os trabalhadores vão poder se capacitar para as novas realidades do sistema portuário. Parece que o trabalhador pensa ao contrário do doutor Sérgio Aquino. Por quê? O Tribunal Marítimo existe há muitos anos, sempre ministrando os cursos para os trabalhadores. Aí o senhor vem numa outra oportunidade falar no sistema S, para essa verba que o senhor acabou de colocar. Me explica melhor, por favor. Vamos lá. O Fundo do Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, que é gerido pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha, ele é composto de quê? De dinheiro que o setor empresarial paga, baseado na mesma lei do Sistema S. É bom que fique claro o seguinte, o fundo foi criado com base na mesma lei do Sistema S. Na verdade, ele já é um Sistema S, mas infelizmente é administrado pelo poder público. E aí, como ele é administrado pelo poder público, o governo federal, e isso não tem bandeira partidária, todos os governos usam o dinheiro para poder fazer equilíbrio fiscal. Sabe quanto tem hoje parado lá? 900 milhões de reais. Desses 900 milhões de reais, 35% foi pago pelas empresas portuárias. O restante foi pago pelas empresas da atividade marítima e uma parte do Fundo de Renovação de Marinha Mercante. Mas vamos lá, se a gente estivesse falando em 1 bilhão, 350 milhões de reais pago exclusivamente pelo setor empresarial portuário. Isso dava para fazer treinamento muito bom, todo mundo estaria qualificado. Agora nós vamos resolver isso. O dinheiro que as empresas pagam vai ser efetivamente usado para treinamento, inclusive pelo OGMO, que hoje não recebe o dinheiro, e isso não é culpa da Marinha. O governo que usa indevidamente o dinheiro. É importante lembrar, Miro, que você representando os trabalhadores, SESC-SENAT agora que vai administrar. Ensino Profissional Marítimo que administrava. Como você, como trabalhador, vê essa situação em cima da fala do doutor Sérgio Aquino? Jorge, eu estou muito tranquilo, inclusive não vou falar nem em cima da fala do Sérgio Aquino. À vontade.
Vou falar pelo Sintraporte, porque às vezes eu falo aqui pelo Porto, aí tem cara que me vê na rua, vem e fala, tu não fala por categoria tal. Tranquilo. Para mim, acho que cada categoria tem o seu representante, né? E eu respeito muito isso. Então, ô Jorge, essa qualificação, esse curso, essa verba que tem, para nós, de capatazia, ela nunca funcionou, Jorge. Ela pode ter funcionado para outras categorias. Talvez essas outras categorias tenham tido um recurso maior, privilégios maior. Para o Sintraporte não funcionou. Para os trabalhadores de capatazia, Sindogest não funcionou. O trabalhador do Sintraporte hoje é qualificado, sabe com o quê, Jorge? Com o dinheiro das empresas, com o dinheiro privado. Eu faço meus acordos coletivos e meu trabalhador avulso vai lá e se qualifica, bancado pela empresa dentro do meu acordo. Porque toda vez que eu ia colocar na grade do OGMO cursos, para os nossos Sintraporte não tinha dinheiro. Era 100, 200 mil reais. E olhe lá, como é que se qualifica uma categoria do tamanho da nossa com um valor desse? Porque ia uma verba maior para outra categoria, ou não podia usar por causa dessas questões que o Aquino colocou. Sempre foi uma enganação, Jorge. O nosso trabalhador já é qualificado porque as empresas, nos acordos que eu faço, qualifica e banca isso para os trabalhadores. E aí o que sobra, o órgão vai lá e termina o serviço. Eu tenho trabalho assim no corredor de exportação, na Câmara de Contane, para amarração de navio, todos esses cursos para o Sintraporte, que são atividades nossas de capatazia, foi bancado pelos operadores. Onde é que está esse dinheiro da Marinha? Ou esse dinheiro da Marinha só tem visão para uma categoria? Não, eu vou falar, eu defendo que tem um novo modelo sim, tá? Porque se o modelo é para ser do jeito que é hoje, e é enganação, Jorge. Sabe por quê? Porque a gente fica nesse negócio, vão tirar a nossa parte do bolo para os avulsos. Ué, Jorge, as empresas privadas hoje não dependem mais de OGMO e de avulso para qualificar os trabalhadores deles que não tem OGMO. Vamos deixar claro isso aí. Por isso que eu falo, eu debato com qualquer um, não pode contar a história para coisa. Nós temos que falar a verdade aqui para as famílias, para as esposas que estão ouvindo aqui esse programa. Hoje as empresas, se quiser, faz isso. Ela pega o trabalhador que não tem OGMO, qualifica ele para a função e atividade do avulso, e acabou e dá o diploma para ele. E ele vai trabalhar dentro da empresa dela qualificado e respeitando todas as NRs. Então isso é uma falácia, sempre foi. Então eu defendo sim que tenha uma distribuição maior. E aí quando eu falo lá para o Aquino que a gente negocia. Vai se negociar o seguinte: qual é a fatia do avulso? A fatia do avulso é essa. Quem eles vão qualificar não me interessa, porque eles já fazem isso hoje, de uma forma privada e eles bancando. Então agora nós vamos usar o dinheiro que realmente tem que usar para a nossa fatia do bolo aumentar. Onde é que está a nossa parte nisso aí? Está aqui, então é isso que nós vamos usar. Aí vai funcionar, e distribuído para todo mundo. Porque nunca funcionou assim. Pelo menos para a nossa capatazia, não. Aí, palavras duras do presidente Miro, como também do doutor Sérgio Aquino. É interessante lembrar que as negociações, estamos falando do Porto de Santos, o maior porto do Hemisfério Sul. A FENOP, como faz a negociação em portos pequenos, que muitas vezes tem informações, como falou o Miro há pouco distante, nem trabalho mais nesses terminais, doutor Sérgio Aquino. Olha, a FENOP ela tem uma visão nacional, né? Ela incentiva a concorrência e busca soluções. Você falou agora que nem trabalho tem. Uma das coisas que está na garantia do acordo é a implantação da renda mínima, que não estava no PL. Isso. Por exemplo, Jorge, você conhece bem, os trabalhadores de Manaus, se o acordo já estivesse em vigor, estavam recebendo um valor de renda mínima, que nós negociamos, que as federações exigiram e que está no acordo. Então, quem lê, o negócio é tão óbvio, quem lê o acordo e quem lê o que estava no projeto original, não tem como dizer que o acordo é ruim, tá? É importante a visão nacional. Porto de Santos é o maior porto do Brasil, mas tem que entender, todo mundo, não são só os trabalhadores, os empresários, a sociedade, a prefeitura, tem que entender o seguinte: o Porto de Santos também tem que se manter competitivo e enfrentar a concorrência. Todas as áreas no Brasil estão se preparando e estão se expandindo. O Arco Norte, que não existia há alguns anos atrás, hoje movimenta quase 40% do agronegócio brasileiro, né? Então, Santos tem que se preparar e tem que pensar para onde vai crescer. Nós ainda temos algumas áreas na área continental de Santos, temos ali no canal da Piaçaguera, porém nós precisamos projetar o porto daqui 20, 30, 50 anos, pensar no porto offshore. É assim que os portos do mundo
continuam competitivos. Roterdã faz os seus planejamentos com 30 anos de antecedência. Eles inauguraram alguns anos atrás o Maasvlakte 2, já estão finalizando o plano do Maasvlakte 3. Então, nós não podemos ficar sentados em berço esplêndido e achar que o Porto de Santos vai continuar sendo o dono do sistema portuário brasileiro a vida inteira. Então, acho que eu tenho 10 segundos para o senhor, essa questão é interessante. Nem todos os trabalhadores têm direito ao PDV. O que eu quero dizer? Aquele trabalhador que não trabalha há mais de 10 anos ou 15 anos, ele também tem direito ao PDV? Pelo que está regrado no acordo, trabalhador com registro válido, primeira coisa, registro válido. Segunda coisa, que tenha trabalhado no mínimo 30 dias no ano de 2024 e que tenha inscrição de 25 anos no OGMO. Trabalhadores que atenderem a isso, eles são o que a gente chama elegíveis para o programa de PDV. Perfeitamente. Miro, suas considerações finais, o tempo é teu, por favor. Obrigado por sua participação. Bom, primeiro, agradecer, né, Jorge? O debate desse é de que podia ficar aqui horas e horas, a gente está à disposição, né? É importante os trabalhadores entenderem que a gente está fazendo um trabalho sério, né? A gente não está querendo enganar ninguém, não estamos criando situações, estamos querendo, na verdade, proteger os trabalhadores, né? Então, agradecer aí o Sérgio Aquino pelo respeito e tal, vamos estar juntos aí em Brasília, depois do Carnaval, para dar continuidade às negociações, agradecer a você, agradecer a nossa diretoria lá do Sintraporte, né? Que ninguém faz nada sozinho, eu volto a dizer, né? A todos os trabalhadores. Mandar um beijo aqui para minhas filhas, a Isabela, a Alice, a Juliana, a Beatriz. Ah, você voa agora, hein, Jorge? Beatriz, a Bia está com 7 meses, está vindo a Eva aí. Parabéns, a pequena Eva. Valeu. A Bárbara, tá? Então, assim, a gente... e a minha esposa, né? A Márcia que aguenta essas minhas viagens e tudo. Então, agradecer a todos. Parabéns. E só para me finalizar aqui, Jorge, a gente tem que ter responsabilidade de falar com os trabalhadores de uma forma séria. Existem categorias e dirigentes de outros estados que firmaram acordos coletivos já negociando a prioridade em 2022 e 2023. Ou seja, não existia nem anteprojeto ainda. E agora estou no discurso que a exclusividade vai acabar, se não tiver, é o fim dos trabalhadores portuários avulsos. Então, assim, é difícil, né? Então, um beijo no coração de todos, um abraço. Novamente, parabéns à União Imperial e à Zona Noroeste. Obrigado. Doutor Sérgio Aquino, suas considerações, mais uma vez, meu carinho, meu muito obrigado. Prazer falar aqui, agradeço muito a oportunidade, né? A gente tem que tratar os temas com seriedade, com verdade, com transparência. Não adianta ficar fazendo discursos do que não é realidade. Você pode estar certo que a preocupação da FENOP é a competitividade do sistema portuário e a competitividade do trabalho portuário, tanto avulso quanto vinculado. E o treinamento e capacitação. Nós vamos continuar investindo nisso. Queria aproveitar também, mandar um beijão para minha Márcia, que o Miro diz a esposa dele, eu tenho a minha, que também sofre muito com as minhas viagens, né? Pessoal às vezes perguntam onde eu moro, eu digo que em Santos, ela diz que é mentira, porque eu viajo muito. E também para minha filha, para o meu filho, minha nora, meu genro e meus 4 netos, e o 5º que está chegando agora no começo de março, tá bom? Obrigado, gente. E a você continua aqui. Abraço. Obrigado. A TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor. Quando eu vejo que uma criança aprendeu a ler, que ela está mostrando que ela consegue ler, para mim é muito gratificante. Eu sinto que eu venci. As professoras sempre me inspiravam muito, eu admirava muito as minhas professoras. Era como se elas fossem ídolos para mim. É muito importante, é muito bonito ver cada criança se desenvolvendo, cada uma no seu ritmo. Ver o brilho no olhar das crianças quando eu estou fazendo uma leitura para elas, ou quando elas estão aprendendo alguma coisa nova. É muito significativo. Trabalhar na rede pública de Santos, nós temos acesso a um centro de capacitação, Darcy Ribeiro, que é muito potente, tem formações constantes. Rosana é uma das professoras da Rede Pública de Santos, que todos os dias transformam a vida de milhares de alunos. São pessoas como ela que fazem Santos seguir em frente. Eu acredito no poder da educação para transformar vidas. Prefeitura de Santos.
Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos.